Cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste sábado, depois da festa da Epifania do Senhor. Se trata do sábado que é véspera da festa do batismo de Jesus. É a festa com a qual se conclui o ciclo do Natal. Esse ciclo do Natal que foi iniciado, digamos assim, com a sua preparação, que é o tempo do Advento, celebramos o Natal e fomos aprofundando este mistério. E nós poderíamos dizer assim, que ao longo dessa semana, depois de termos celebrado a festa da Epifania do Senhor, e chegando à conclusão amanhã, a gente vai vendo manifestações de Deus do externo para o interno. O mistério do Natal de Jesus é celebrar a manifestação de Deus na nossa carne, a manifestação de Deus diante dos nossos olhos. O mistério da encarnação de Jesus é o mistério no qual Deus entra no mundo no qual Ele criou. O dia de sábado é sempre a memória daquele dia em que diz que Deus entrou no repouso. E alguns propõem que esse termo do Shabat, Deus que repousa, pode ser traduzido também como Deus que toma distância. Deus que criou todas as coisas e agora Ele toma distância e contempla aquilo que Ele criou. No mistério da encarnação, o que é que acontece? Esse Deus que no repouso sabático contempla o que Ele viu, Ele se dá a conhecer, Ele vem e fala pessoalmente e agora não toma mais distância, mas entra definitivamente nesse mundo que Ele criou de uma forma muito particular. Por meio de Cristo todas as coisas foram criadas e para Ele todas as coisas foram criadas. Já que tudo foi criado para Ele, agora Ele entra na vida deste mundo através de um ser humano concreto, não é? Jesus de Nazaré é Deus que se encarna. E aí é toda a vida da matéria que é assumida. Porque olha, quando a gente faz um exame de sangue, né, ali a gente vê que no sangue tem ferro, tem potássio, tem zinco, ou seja, tem elementos da matéria química, tem elementos da bioquímica, nós poderíamos assim dizer. Então o ser humano em si, ele é uma síntese da criação. Não é? Já na sua matéria. Então é Deus que entra completamente na vida material por meio do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma definitiva, porque Jesus sentado à direita de Deus Pai é o homem glorificado, é toda a criação que em Jesus entra na glória de Deus. Então são aspectos que a gente celebra da festa do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E amanhã, celebrando o batismo de Jesus, a gente lembra esse fato, que Jesus, que é Deus entre nós, ele mergulha nas águas do Jordão. E a oração da igreja, na bênção da água, lembra que mergulhando no Rio Jordão, Jesus santifica todas as águas para que elas possam transmitir o dom da santificação. O corpo que é lavado é sinal da alma que é purificada, do coração humano que é purificado. Aquela oração que o salmista pede para ser dado a ele um coração puro, de fato é dado no dom do batismo. Jesus que vem e purifica o templo e diz que a partir de agora ele, o seu corpo, é esse novo templo que ele vai reedificar. Portanto, são todas estas coisas que são sintetizadas no mistério da festa do Natal. E amanhã, concluindo o tempo do Natal com a festa do batismo de Jesus, tem um outro dado muito interessante. Porque se nesses dias, celebrando a festa da Epifania, que significa manifestação, revelação de Deus, a gente estava muito atento para enxergar como Deus se manifesta na vida da gente. A gente mostrou na festa da Epifania, não é, como os astros de alguma forma serviam para comunicar essa presença de Deus, para revelar a glória de Deus, como diz o salmista, né? Os céus narram a glória de Deus. Então o céu estava contando para nós, através do astro que apareceu, que tinha chegado o Salvador. Então, externamente, tem alguma coisa que Deus faz. Por exemplo, essa semana nós vimos como Jesus, quando ele multiplicou, dividiu o pão, era uma manifestação externa desse poder e dessa presença de Deus no meio dos homens, indicando como pela misericórdia e pela compaixão Deus se fazia presente. Mas são sinais que são visíveis, que são externos
podemos dizer assim. Com a festa do batismo do Senhor, o que é que acontece? A gente vai ver que essa revelação de Deus que se manifesta fora e por todas as partes a gente pode perceber, agora ela volta também para o interior do ser humano, para dentro do ser humano. Porque pelo batismo o que é que acontece? Você e eu, nós nos tornamos morada da Santíssima Trindade. Deus, que eu disse que no mistério da encarnação ele se avizinha do mundo, ele não apenas se avizinha do mundo e entra no mundo para ficar no meio de nós, o Emmanuel, e dá um passo ainda mais. Ele vem morar dentro do homem. O ser humano, pelo batismo, então ele passa a ser uma habitação da Santíssima Trindade, habitado pela Santíssima Trindade. Mas tem um outro tipo de movimento também que é interessante notar, que São Paulo vai repetir para a gente, vai fazer a gente lembrar que em Deus nós existimos, nos movemos e somos. Portanto, se é verdade que Deus está dentro de nós, a gente poderia dizer também que nós estamos dentro de Deus. Por Ele fomos criados, para Ele fomos criados, nele existimos e nos movemos. Então o batismo nos faz nos descobrir como alguém dentro de um mistério de amor, que é o mistério da Santíssima Trindade. É isso que nós vamos celebrar no dia de amanhã. Mas hoje a gente vai notar o capítulo 3 do Evangelho de João, versículo de 32 em diante, que vai haver uma discussão entre alguém que batizava antes de Jesus, que é João Batista, e os seus discípulos, não é? A querela entre os seus discípulos e outras pessoas que discutiam sobre a questão da purificação. E às vezes quando a gente começa a discutir questões de fé, etc., às vezes a coisa é muito acalorada, não é? A gente perde até as noções mais profundas do amor, da esperança, da caridade. Às vezes se parte para a ofensa, para uma linguagem que não é aquela do amor de Deus. Então esses discípulos de João Batista estavam discutindo com essas pessoas, e eles vão até João Batista e fazem uma queixa, dizendo: aquele que tu batizaste, que deste testemunho dele, ele agora está batizando. Na verdade, não era Jesus que estava batizando, eram os discípulos de Jesus que batizavam. Com isso, nós estamos vendo que houve uma tensão entre os discípulos de João Batista e os primeiros cristãos. Tensão que talvez não devesse mesmo existir, porque João Batista disse para os seus discípulos: ali está o Cordeiro de Deus. E entre estes primeiros está André, o irmão de Pedro. Depois André chama Pedro, convida Pedro. João, que escreveu esse quarto evangelho, era discípulo de João Batista, depois começa a seguir Jesus. Mas ficou um clima tenso entre esses primeiros discípulos de Jesus. E João então vai dizer que realmente ele não era o Messias, que ele veio para apontar e preparar esses caminhos de Jesus, e convinha que ele crescesse e que Jesus diminuísse. Olha, aqui está vendo o sol nascendo, né? Nós estamos em pleno inverno. A partir do dia 21 de dezembro, o que foi que aconteceu? O sol começou a crescer. A luz começou a crescer, a invadir o dia, e a escuridão que nós estávamos vivendo desde o início do inverno começou a diminuir. Acontece que com a festa de São João Batista, lá no dia 24 de junho, começa um processo inverso. Aqui a luz começa a diminuir até chegar ao máximo no inverno, não é? Então, do nascimento de João ao nascimento de Jesus, na celebração litúrgica, se dá um decrescimento da luz. A luz foi diminuindo até chegar no Natal, quando a luz de novo começa a crescer e a se expandir. A igreja olha para os sinais atmosféricos, assim interpreta também essa palavra de João: convém que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos iniciando um ano. O nosso ano um pouco gira em torno do Sol, em torno da Lua. Nós estamos apenas iniciando esse ano. E esse ano vai crescer. Convém que esse ano cresça, mas na medida que esse ano cresce, o que é que acontece? A nossa vida vai diminuindo. Cada dia que passa diminui a nossa vida. É um dia a menos que nós temos. É importante que, na medida que o ano vai crescendo e que a nossa vida vai diminuindo, que a gente vá deixando que Cristo cresça em nós, que Cristo seja o nosso verdadeiro ano, que Cristo seja o tempo no qual nós existimos, nos movemos e somos, para que a sua palavra crie raízes dentro de nós e a nossa experiência possa ser feliz. João, quando começa a falar disso, né, que convém que Jesus cresça, que ele diminua, ele fala uma palavra muito interessante, que ele é o amigo do esposo. E antigamente, na festa de casamento, o que era que acontecia? Os amigos vinham na frente cantando com tochas acesas, e as amigas da noiva também. Lembra aquela parábola das 5 virgens prudentes e imprudentes que não prepararam as tochas, etc. Então, os amigos, quando diz assim: o esposo vem aí, saia ao seu encontro, esse era o grito que os amigos davam
esperavam para que as amigas da noiva viessem com a noiva. E essa foi a palavra que João Batista usou para ele. Ele era o paraninfo. Ninfos é o noivo. Ele era aquele que estava à frente do noivo, preparando os caminhos para o noivo. E ele disse que o amigo do noivo, quando escuta a voz do noivo, ele se alegra. Hoje é sábado. Cada sábado nós olhamos para Maria Santíssima. Você lembra que no quarto domingo do Advento nós ouvimos aquele evangelho quando Maria foi visitar a Santa Isabel? Quando ela chegou na casa de Isabel, ela saudou Isabel dizendo Shalom, paz contigo. Isabel disse para ela: Maria, quando a tua palavra chegou dentro do meu coração, tu que és a mãe do meu Senhor, como é que tu vens aqui me visitar? Quando tuas palavras chegaram aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Isabel interpretou o que era que João estava sentindo. E agora a gente ouve João mesmo dizendo que o noivo, ou melhor, o amigo do noivo, fica alegre quando escuta a voz do noivo. Mas quem falou foi Maria. Sim, mas Maria falou quando o Verbo estava encarnado dentro dela. A voz era de Maria, mas a palavra que ela pronunciava vinha na força da palavra que tinha se encarnado dentro dela. Por isso João exultou de alegria, ouvindo a saudação de Maria chegar aos ouvidos de Santa Isabel. Minha amiga, meu amigo, eu quero hoje pedir a Deus para nós essa graça, de sabermos escutar a voz de Jesus, onde ela se manifesta. A voz era de Maria, e João, que ia ser voz no deserto, ele se alegrou com a palavra que estava dentro dela. Ao longo desse ano eu quero desejar para mim e para você que a gente saiba escutar a palavra que vai ser proclamada através da voz da igreja, através da voz da escritura, mas também através dos vários acontecimentos. Serão acontecimentos externos. A palavra que a gente ouve sendo proclamada na igreja, ela vem de fora e chega aos nossos ouvidos. Mas onde é que a gente sente alegria? É dentro. Por isso eu falava dessa festa do batismo do Senhor, que vai nos fazer ver essa manifestação de Deus não do lado externo, mas dentro de nós. É essa presença de Deus dentro de nós que vai nos fazer vibrar ao longo desse ano. O que eu quero desejar para você e para mim é que realmente a gente cresça na comunhão com o Senhor, na escuta de sua palavra, para que o nosso coração vibre a cada dia, ele cresça dentro de nós e nós diminuamos das nossas expectativas exageradas, diminuamos em nossas interpretações mal feitas, para que ele, a palavra, ganhe espaço dentro de nós. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Minha amiga, meu amigo, sobre ti vem a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um sábado feliz, uma boa vigília da festa do batismo de Jesus, e que amanhã nós nos deixemos mergulhar nesse mistério de Cristo Jesus, que banhados em Cristo, de fato, nós nos tornemos nova criatura e sintamos essa síntese maravilhosa que é feita com essa presença de Deus na nossa história. Um abraço grande para você, Thais Janaína nos acompanhando, para Ricardo Renemirk, para Rose Santos, para Nete Cor, para Joelma Andrade. Um abraço para todos vocês acompanhando a gente aqui. Fiquem com Deus, um sábado feliz e abençoado, boa preparação da festa do batismo do Senhor.